Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha, ele escreveu aos novos cristãos de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos a antiga Tiatira e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. Istambul é uma cidade impressionante. Cercada por muitas águas, ela possui um porto muito movimentado. Ela possui também uma das histórias mais ricas do mundo. Nesta cidade de 2.000 mesquitas, poucos visitantes poderiam supor que Istambul, antes conhecida como Constantinopla, foi o centro do mundo cristão por aproximadamente 1000 anos. Mas Constantinopla, com toda a sua glória, foi vencida. O trágico destino desta cidade tem algo a nos ensinar, muito importante, sobre sobrevivência espiritual hoje. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, quando é hora de partir? Temos seguido uma antiga carta ao longo da costa oeste da Turquia, em busca de seus 7 locais de destino. Ela foi enviada pelo grande médico Jesus Cristo, através do apóstolo João, a 7 diferentes igrejas. 7 igrejas em várias etapas de saúde espiritual. Hoje iremos até Tiatira, uma das igrejas para onde esta carta foi dirigida. Hoje, tudo o que resta deste antigo centro comercial são estas pilhas de pedras e alguns pedaços de mármore e colunas coríntias. E esta antiga basílica no centro de Aksar, na atual Turquia. Há uma inscrição egípcia na tampa de um sarcófago de pedra, usado para sepultamento. Este é praticamente o único objeto conhecido que menciona, de forma específica, o nome Tiatira. O apóstolo João enviou a mensagem de Cristo a Tiatira, da ilha de Pátimos, onde ele ficou exilado. Tiatira era uma comunidade próspera, um importante centro de comércio e indústria. A cidade ficou famosa por seus poderosos grupos de tecelões e tintureiros de lã. A primeira convertida de Paulo em Filipos foi uma mulher de Tiatira, uma comerciante de tecidos púrpuros chamada Lídia. É assim que a mensagem a Tiatira começa, registrada em Apocalipse, capítulo 2. E versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Primeiro, há um comentário encorajador. Cristo valoriza o amor e a fé desses crentes. A carta começa com encorajamento, porque o grande médico tem uma notícia difícil a dar. Os crentes em Tiatira terão de enfrentar algumas duras escolhas. As guildas ou sindicatos pagãos estavam pressionando os cristãos a aderirem às suas práticas. A princípio, Cristo elogia esses cristãos. Ele diz o seguinte: vocês têm crescido, isto é bom, mas para continuar crescendo,
Ele acrescenta, vocês terão de aceitar alguns duros fatos. Terão de lutar pela verdade. A comunidade de fé em Tiatira, em algum momento, parou de crescer e desapareceu. Por quê? Vamos observar o diagnóstico dado em Apocalipse, capítulo 2, continuando com o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Jesus, através de João, está usando uma linguagem simbólica aqui. Ele está falando sobre uma ameaça em especial, uma doença em especial que estes crentes enfrentavam. E ele usa a imagem de Jezabel. Jezabel foi uma rainha má nos tempos do Velho Testamento que levou o povo de Israel à idolatria. Ela os afastou da devoção ao Deus do céu. Ela os levou a práticas sexuais imorais que faziam parte de vários cultos de fertilidade pagãos. Então a mensagem aqui é a seguinte: algo está acontecendo em seu grupo, em sua igreja, em sua própria congregação, que está afastando as pessoas da verdade, afastando-as da retidão, afastando-as da adoração genuína, da devoção saudável. Bom, toda comunidade de fé tem seus problemas, é claro. Nenhuma igreja é perfeita. Mas o problema em Tiatira foi o seguinte: ela se recusou a seguir os ensinamentos de Deus, ela se recusou a se arrepender. Foi-lhe dado tempo, mas ela continuou agindo de forma imoral. Este foi o problema que o grande médico revelou. Líderes equivocados foram confrontados. Houve uma firme intervenção. A verdade foi apresentada. Foi mostrado diversas vezes às pessoas que o que elas estavam fazendo era perigoso, que o que faziam era contrário à fé em Cristo. Mas os problemas continuaram. A imoralidade, o afastamento da palavra de Deus e da verdade continuou. A transgressão religiosa continuou. Esta é a situação que esta carta aborda. O problema de Tiatira é o problema do adultério espiritual. O adultério é a união ilícita com alguém que não é seu verdadeiro cônjuge. O adultério é uma infidelidade. É a quebra de votos sagrados. Esta carta está se referindo a todo um império da história da igreja, o período da Idade Média. A igreja cristã, simbolizada por Tiatira, foi infiel ao seu verdadeiro amor, Jesus Cristo, e infiel à sua palavra. Ela traiu seu voto de lealdade ao seu Senhor. Observe esta perspicaz declaração sobre este período da história. Abre aspas. O cristianismo se tornou uma religião estabelecida no Império Romano e tomou o lugar do paganismo. O cristianismo, como existiu na Idade Média, poderia ser chamado de paganismo batizado. Para ser honesto, a luz ainda brilhava em meio às trevas. Ao longo da Idade Média, Deus teve um povo fiel à sua palavra e à sua verdade. Foram leais a Jesus à luz da vida. Mas como ser assim em tempos de conformismo? É uma questão de sobrevivência espiritual. Como sobreviver quando o mundo ao seu redor torna-se acomodado e espiritualmente prejudicial? Como sobreviver quando a sua comunidade de fé, a sua igreja, torna-se espiritualmente doente? Talvez seja um grupo que tenha lhe apoiado no passado. Talvez você tenha encontrado a Cristo ali. Talvez seja uma igreja que você preze, você a conhece desde criança. Você deseja tanto que ela melhore, mas ela só fica cada vez mais doente espiritualmente. O que você pode fazer? Para entender o que o grande médico está querendo dizer nesta carta, precisamos ir a outro lugar na Turquia. Porque a crise enfrentada por Tiatira foi uma crise enfrentada por outra cidade, em uma escala bem maior. Uma cidade que sofreu a colisão de impérios. Para entender o que aconteceu com Tiatira, precisamos ir a um lugar um dia conhecido como Constantinopla. Em 324 d.C., o imperador cristão Constantino decidiu que este lugar tornar-se-ia a capital oriental do Império Romano. Nos anos que se seguiram, Constantinopla recebeu uma magnífica catedral, um palácio real e um